Transformar a classe de análise em classe de projeto. A análise examina-se minuciosamente o que será resolvido, independente da tecnologia a ser adotada. É o domínio do problema. Projeto é modelo de modo como será implantado o sistema adicionando os requisitos não funcionais aos modelos construídos na análise. Domínio da solução. Especificação de classes. Classe de fronteira. A classe de fronteira realiza a interação entre o ambiente do sistema e o seu trabalho interior. Classe de controle são identificados na modelagem de classe de aplicação. Não são objetos de domínio, mas sim aplicação. Classe de entidade. As classes de entidade são aquelas que representam os conceitos do domínio que o sistema deve processar. Outras classes. Na fase do projeto também se devemos preocupar em identificar classes para completar as funcionalidades já fornecidas pelas classes provenientes da análise. A classe de fronteira. Classe de entidade são aquelas que representam os conceitos do domínio que o sistema deve processar. Essas classes representam as informações e as regras de negócios que direcionam a manipulação dessas informações. Em nossos estudos de caso, exemplo de classe de entidade são alunos, professor, oferta, disciplina, etc. Classes de entidade também são chamadas de classe de negócio. A maioria das classes de entidade normalmente permanece na passagem da análise ao projeto. Na verdade, classes de entidade são em geral as primeiras classes a serem identificadas na análise do domínio. Classe de controle. As classes de controle são identificadas na modelagem de classe de aplicação. Não são objetos de domínio, mas sim da aplicação, portanto, controladores normalmente não são objetos de domínio, mas sim da aplicação, cuja responsabilidade é coordenar a interação entre outros objetos. Objetos controladores são, segundo Craig Lamarck, fabricações puras. Na atividade de objetos do modelo da classe, devemos refinar cada classe de controle identificada durante a análise. Normalmente, essa classe deve ser particionada em duas ou mais outras classes para controlar diversos aspectos da solução. Isso é feito com o objetivo de evitar a criação de uma única classe com baixa coesão e alto acoplamento. Alguns exemplos dos aspectos de uma aplicação cuja coordenação não a realização propriamente dita de responsabilidade das classes de controle são preenchimento de controles de interação gráfica, autenticação do usuário, controle de acesso e funcionalidade do sistema. Outras classes. Na fase do projeto também devemos nos preocupar em identificar classes para completar as funcionalidades já fornecidas pelas classes provenientes da análise. Alguns exemplos desses aspectos para os quais precisamos definir essas classes. Distribuição do sistema por diversos nos processamento e, consequentemente, necessidade de comunicação entre suas partes, segurança, autenticação, autorização, controle de transações, registro de operações realizadas, armazenamento persistente de informações, leitura de parâmetros de configuração a partir de arquivos do sistema operacional, etc. Cada um desses aspectos implica a responsabilidade do sistema, para as quais o projetista pode definir suas próprias classes ou pode utilizar classes pré-existentes, definidas em biblioteca de classes, padrões de projetos ou framework. Especificação de atributos. Em classe de análise, os atributos são conhecidos simplesmente pelos nomes. Mas em um UML, a síntese completa para definição de atributo é bem mais detalhada. Elementos da síntese: visibilidade, nome, tipo, valor inicial. Visibilidade de um atributo diz respeito ao seu nível de acesso. Ou seja,
A visibilidade permite definir quais atributos e objetos são acessíveis aos outros. Nome acessível a string. Data de nascimento acessível a data. Telefone acessível a string. Idade acessível a especificação de atributo. Possível visibilidade. Especificação de atributo. A propriedade de visibilidade serve para implementar encapsulamento da estrutura interna da classe. Somente as propriedades que são realmente necessárias ao exterior da classe devem ser definidas com visibilidade pública. Todo o resto é escondido dentro da classe através das visibilidades protegidas e privativas. Um atributo definido com visibilidade protegida diz respeito aos conceitos de herança entre classes. Esse conceito é descrito na seção possível visibilidade. Visibilidade, símbolo, significado. Público. Qualquer objeto externo pode obter acesso aos elementos, desde que tenha uma referência para a classe em que o atributo está definido. Protegido. Os elementos protegidos é visível para as subclasses da classe em que este foi definido. Privativo. O elemento privativo é invisível externamente para a classe em que está definido. Pacote. O elemento é visível a qualquer classe que pertence ao mesmo pacote na qual está definido a classe. Especificação do atributo. O elemento nome da síntese do atributo corresponde ao nome do atributo. Na verdade, somente esses elementos é obrigatório na síntese de declaração de um atributo. O elemento tipo especifica o tipo de atributo. Esse elemento é dependente da linguagem da programação na qual a classe deve implementar. Especificação de operações. Na descrição do modelo de interações, declaramos que as operações de uma classe são identificadas em consequência da identificação da mensagem enviadas de um objeto a outro. No detalhamento dessas operações, devemos considerar diversos aspectos. Seu nome, lista de parâmetros, tipo de cada parâmetro, tipo de retorno. Nessa seção, descrevemos a notação fornecida pela UML para realizar esse refinamento de operações. Descrevemos também alguns princípios e dicas recomendadas durante essa atividade. Especificação da associação. No modelo de classe de análise, os relacionamentos entre objetos foram definidos apenas com o uso da associação, ou como um desses casos especiais, a agregação ou a composição. Entretanto, o fato de existir uma associação entre duas classes implica a existência de uma dependência entre as mesmas. Uma dependência entre classes indica que uma classe depende dos serviços fornecidos pela outra. Especificação de associação. No modelo de análise, é suficiente para modelar e identificar a existência de associação entre classes, que é uma forma de dependência. Mas na fase da especificação do modelo de classe, essas dependências precisam ser melhor definidas pelo projetista, visto que a mesma tem influência na forma utilizada para implementar as classes envolvidas. Sendo assim, vamos então descrever detalhes acerca das possíveis formas de dependência. Para isso, considere duas classes, A e B, onde A depende de B. Vários tipos de dependência entre essas duas classes podem existir. Esses tipos são descritos a seguir. Especificação da associação. Dependência por atributo. A possui um atributo cujo tipo é B. A depende por atributo, é também chamado de dependência estrutural.
Dependência por variável global. Utiliza uma variável global cujo tipo é B. Dependência por variável local. A possui alguma operação cuja implementação utiliza uma variável local de tipo B. Dependência por parâmetro. A possui pelo menos uma operação e esta possui pelo menos um parâmetro cujo tipo é B. Herança. Há diversas categorizações que podem ser feitas a respeito de conceitos de herança. Uma delas é com relação à qualidade de superclasse que certa classe pode ter. De fato, uma classe pode ter mais de uma superclasse. Essa situação corresponde ao conceito de herança múltipla. Se uma classe tem apenas uma superclasse, então estamos diante da herança simples. Herança. O uso da herança múltipla deve ser evitado. Um dos motivos para essa recomendação é que esse tipo de herança é difícil de entender. Além disso, algumas linguagens de programação não possuem construção para dar suporte à implementação da herança múltipla. Java, C, Smalltalk, por exemplo, são linguagens orientadas a objetos que não dão suporte direto aos conceitos de herança múltipla. Padrões de projetos. Apresentamos aqui 3 padrões de projeto descritos pela equipe GeoF. Criacionais. Procuram separar a operação de uma aplicação de como os objetos são criados. Estruturais. Provém generalidade para que a estrutura da solução possa ser estendida no futuro. Comportamentais. Utiliza a herança para distribuir o comportamento entre subclasses ou agregação e composição para construir comportamento complexo a partir de componentes mais simples. Padrões de projetos. Padrões de projeto catalogados pelo catálogo GeoF. Criacionismo, estruturais, comportamentais. Criacionismo, Abstract Factory, Builder Factory Method, Prototype, Singleton. Estruturais, Adapter, Brigte, Composite, Decorator, Facade, Freeway, Proxy. Comportamentais, Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediador, Momento, Observe, Start, Strategy, Template, Method, Visitor. Vamos